Eu tava dando uma fuçada ali pelo Instagram quando eu me deparei com umas artes muito interessantes de um artista chamado Ramon90. E ele tinha essa ideia que é bem legal de transformar objetos ou cenas divertidas em personagens com características que remetam diretamente à referência. E por parecer uma ideia muito divertida, eu decidi implementar isso em um estudo para poder testar. Claro que eu não consigo produzir artes na mesma qualidade que ele faz, mas isso ia ser um bom treino para criatividade. E tá certo que dessa vez eu acho que eu não criei a imagem mais criativa do mundo, mas pelo menos foi um processo bem prazeroso. E eu decidi fazer da seguinte forma: eu entrei em um site que mostrava de maneira aleatória um número de objetos e peguei os dois primeiros que eu sorteasse para que eu pudesse fazer os meus personagens. Esses personagens deveriam ser um homem e uma mulher, e eles deveriam interagir de maneira que fizesse sentido de acordo com os objetos originais. E eu infelizmente não consegui ser tão criativo assim ao transcrever as roupas deles de forma que lembrasse as imagens originais. Então eu tive que apelar para suas utilidades, sendo as imagens originais essas daqui: um livro velho e isopor para empacotar encomendas. Daí eu comecei a jogar umas poses meio aleatórias, mas nenhuma que fizesse sentido. Até ali eu só tinha pensado na aparência. Daí eu passei para uma imagem onde o livro estaria carregando o isopor, quando eu cheguei na seguinte conclusão: isso não devia ser o contrário? Não seria a caixa que levaria o livro até o seu destino? Daí eu inverti as coisas num negócio ali meio Death Stranding assim. Por ambos terem uma paleta de cor meio parecida, ficou meio difícil para eu criar uma variedade grande na imagem. Portanto eu tive que ir me virando com as que eu tinha, e as cores deles não ficaram tão diferentes no fim das contas. E outro motivo que eu tinha para poder fazer esse treino era de que eu andei reparando ultimamente que eu tinha basicamente nenhuma arte de dois personagens interagindo. Literalmente nenhuma desde que eu migrei pro digital, e só uma que eu lembro da época que eu desenhava no tradicional, que era essa daqui. Tendo em mente que eu não tinha criado tantas artes assim, eu criei entre aspas uma capa pro meu mangá. E eu digo entre aspas porque ela ainda pode mudar bastante. A regra geral é que você apenas cria a capa para o seu mangá quando o mangá, ou ao menos os capítulos que vão naquele volume, já estejam concluídos. E eu escrevi no máximo umas 7 páginas. E ainda por cima eu quero voltar 2 páginas atrás para escrever de uma maneira diferente, porque eu não gostei tanto assim das últimas páginas que eu escrevi, mesmo sabendo que isso vai totalmente o que eu recomendo aqui no canal. Mas eu tô numa fase de reconstrução da minha arte e dos meus fundamentos, então é natural que surja esse desejo. Parece que sempre que você sente que sua arte deu 2 passos adiante, você fica com vontade de refazer coisas que você já fez antes só para poder comparar. E isso é bem legal de se fazer também. É um exercício muito motivador e é muito bom poder comparar suas artes e ver que o seu nível subiu consideravelmente. Eu mesmo fiz isso 2 vezes recentemente, ambos com as capas dos meus mangás, e ainda nessa vibe de motivação. E eu te convido a criar personagens usando objetos assim como eu fiz nesse vídeo. E se possível, postar no meu grupo do Discord, que provavelmente eu já vou ter criado quando eu postar esse vídeo. E melhor ainda, se você quiser fazer um vídeo usando essa dica e postar no YouTube ou em qualquer outro lugar, eu vou ficar bem feliz em assistir, porque no fim das contas, o meu canal é para motivar você a desenhar mais, a tentar evoluir, a seguir carreira ou ser muito bom nesse hobby que todos temos em comum. E é claro que esses conteúdos, além de serem motivadores para vocês, também me motivam bastante a continuar seguindo nesse caminho, a continuar tentando trabalhar com arte e ser cada vez melhor no que eu faço, e não deixar essa chama apagar em nenhum de nós. Agora eu deixo vocês com o processo acelerado do desenho e já já eu tô de volta.
E esse foi o resultado final da arte. Deu pra ver ali que eu tentei fazer uma roupa com pedaços de isopor, mas foi uma péssima ideia, ficou feio demais e eu logo troquei pra uma saia comum com partes em vinho. Eu podia ter feito em branco pra combinar mais com a referência, mas eu achei que essa cor era bem mais legal. E eu já te peço pra não reparar demais nas mãos do personagem, nem na orelha do velho, porque eu infelizmente não tive paciência pra finalizar eles melhor. Eu sei que as características não ficaram tão próximas das referências, mas eu me diverti bastante criando essa arte e depois desses últimos dias mais difíceis, foi muito bom poder me divertir de verdade criando uma arte. E eu consegui fazer essa em apenas um dia. Claro que eu não renderizei ela 100%, mas foi feito em poucas horas, então eu tô mais do que satisfeito com o resultado. E isso foi feito na minha folga, então eu ainda tinha bastante coisa para resolver. Daí eu decidi não corrigir esses detalhes menores por enquanto, mas quem sabe algum dia eu não continuo essa arte ou pelo menos refaço ela de uma maneira melhor. Eu espero que você tenha curtido não só o resultado como a ideia, que não é minha, mas enfim. Eu espero que eu possa ter inspirado você a tentar o mesmo e caso já tenha feito algo assim ou pretenda fazer, deixa aqui nos comentários que eu quero demais conferir. E por enquanto é isso, logo mais eu tô de volta e eu te desejo bons estudos, boas artes e até mais.